Vamos à palavra? Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, você vai abrir no capítulo de número 17. Lucas capítulo de número 17. Hoje, é claro que isso não acontece sempre, mas eu estou hoje pregando no dia do meu aniversário. Faço 55 anos hoje. A minha mãe, que está aqui, há 55 anos atrás, deu à luz essa coisa linda que está à vossa frente. Se a gente não se acha, quem acha, não é verdade? E eu pensei muito sobre o quanto que eu tenho que agradecer a Deus. Gratidão. Existe um princípio no Antigo Testamento, é um princípio, não é uma palavra exatamente, é um princípio. Quer dizer princípio? É que ele permeia toda a história, mas não tem uma palavra que seja aquilo. Se chama Akaratová. Esse é um princípio que está nas Escrituras. Porque Israel sempre cantou em seus salmos a gratidão a Deus pela libertação no Egito, pelo cuidado na terra prometida, pelas vitórias que Deus deu a eles. Sempre, Israel sempre foi muito grato a Deus. Mas Israel peca. Israel é levado ao exílio babilônico. E quando isso acontece, Nabucodonosor destrói tudo. Não sobra nada. Quando os sacerdotes, estudiosos das Escrituras, vão para Babilônia, Nabucodonosor permite que eles se reúnam de forma religiosa e eles estudem as Escrituras. Por isso, que nesse período de 70 anos que Israel está exilado, homens como Esdras se levantaram, porque eles estudavam as Escrituras e não podiam perder os princípios religiosos, estando eles em terra estranha. Agora, havia uma dúvida em seus corações, e a dúvida era: como ser grato a Deus no exílio? Como agradecer o sofrimento? Como ser grato na dor? Como agradecer a Deus quando tudo dá errado? Como agradecer a Deus quando as circunstâncias não são favoráveis? Ou seja, Deus deixa de ser bom quando as coisas ruins acontecem comigo? Não. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo está dando errado. Deus não deixou de ser bom. Deus não é ruim porque eu estou doente, porque a minha família está em crise, porque eu estou com problema. Não, Deus não é ruim por causa disso. Então Deus continua sendo bom, apesar de, diante das circunstâncias. Eles entenderam que o deserto, o exílio, é uma oportunidade de Deus para que eu evolua e vá para um próximo nível. Então, as situações são oportunidades para que algo
que possa ser uma luta, me leve ao pódio. Algo que seja um erro, me ensine a acertar mais na frente. Que aquilo que eu fiz de ruim, que está sendo ruim para mim, me ensine a não repetir. Então eles são gratos, não pelo exílio, não pela destruição da Babilônia, de Jerusalém, mas eles são gratos, porque Deus é bom, a bondade dele permanece para sempre, e ele está me dando uma oportunidade de aprender na circunstância daquilo que me traz dor. Aquilo que me traz dor é uma oportunidade que Deus me traz para eu poder melhorar no dia seguinte. Por isso, a cara tová. Deus é bom. Gratidão por tudo que me aconteça, de bom e de ruim. Esse princípio que permeia a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, que eu devo dar graças por tudo, por todas as coisas. Por tudo dai graça. E esse tudo não é somente as coisas boas, é também as coisas ruins. Esse tudo não é somente quando eu estou bem, mas é quando eu estou mal. Esse tudo não é somente quando eu tinha, mas é quando eu perdi. É na perca, é na dor, que eu descubro a chave que vira para o próximo nível. É a gratidão. E existe uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, que fala de 10 leprosos. Esses 10 leprosos, são 10 leprosos que são curados. Mas a Bíblia vai dizer que somente um encontrou a chave do sucesso. Somente um encontrou a chave da vitória. Somente um encontrou a chave do algo a mais de Deus em sua vida. Nós cremos em milagres. Jesus fez 35 milagres nos evangelhos. Os evangelhos chamam os milagres de semeion, sinais, de maravilhas. Mas existe algo a mais no milagre. É quando é o extraordinário, quando é meiode. Porque o milagre, eu contribuo com ele, com a minha fé. Mas o meiode não. O extraordinário Deus faz, apesar de mim. Apesar de eu nem ter pedido, ou apesar de eu não acreditar mais, eu ter desistido de crer. É quando Deus age, apesar de mim. E entre semeion de sinais, de milagres, de maravilhas, e o extraordinário de meiode, são palavras em grego, meiode em hebraico, semeion em grego. Apesar dessas palavras representarem isso, existe uma chave, que ela é poderosa, para fazer mais do que um milagre. É o poder da gratidão. Quando o Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, registra assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, vão, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz.
prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: ora, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Então, ele vira-se para os seus discípulos e diz: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, que era samaritano. E disse-lhe para o samaritano: levanta-te, vai. Ele tinha sido curado, mas por causa da gratidão dele, agora ele diz: a tua fé te salvou. A lepra era como se fosse uma maldição. As primeiras vezes que a lepra apareceu no Antigo Testamento, foi sempre por uma questão de desobediência. Por isso, o Levítico capítulo de número 13 vai mostrar que a lepra é um castigo divino por causa do pecado. Assim, ela se torna a semelhança do pecado, porque o leproso ficava longe de todo mundo. As feridas começavam a aparecer no corpo, iam estourando, e ele tinha 7 dias para ver se as feridas eram só feridas por causa de algum inseto que picou e ele coçou e virou uma ferida, ou se era a contaminação da lepra, que comia a pele, comia os órgãos, saíam comendo tudo. Com 7 dias, ele ficava isolado. Depois ele ia, passava mais 7 dias, ele ia ao líder religioso, que era o sacerdote, que olhava aquela ferida e designava se aquela ferida era lepra ou não era lepra. Se fosse lepra, ele seria afastado de tudo, afastado para morrer. Perdia a família, perdia os amigos, perdia o trabalho, e a casa dele, a tenda, era queimada, e tudo era queimado. A lepra era uma coisa contagiosa. Eles então eram afastados de tudo e perdiam tudo. Estavam destinados ao fim. Uma vida de insucesso e de derrota. Eles não podiam ter roupas, então eles se vestiam de farrapos. Eram como se fosse uma espécie de ataduras, tanto para esconder as feridas, como para aliviar a dor. Eles desgrenhavam os cabelos para ficar parecendo um monstro. Apenas os olhos e a boca podiam ficar do lado de fora, porque com o tempo a lepra comia o nariz e ficava um buraco. Comia as orelhas. E aquela doença ia comendo tudo, até matar. Como eles viviam isolados, esquecidos, abandonados, já eram considerados como pessoas não gratas. Se porventura alguém cruzasse o caminho deles, eles deveriam gritar batendo no peito: lepra, 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 que era para as pessoas não se aproximarem dele. Tudo que eles tocavam dava errado, era queimado. Só que, se as coisas ruins ou as nossas crises são oportunidades, aonde encontrar a oportunidade para mudar as situações que são contrárias a nós? Porque estes homens leprosos não tinham mais esperança. Então o texto diz, no versículo de número 11, que Jesus está indo de caminho para Jerusalém, e ele passa pelo meio de Samaria e Galileia. É um lugar sem nome, porque os leprosos eram jogados nos seus leprosários, que normalmente eram grutas, e Jesus passa pelo meio, um lugar sem nome.
Nem era Samaria e nem era Galileia. Era anônimo. Sabe que quando nós estamos passando por uma situação dessa, parece que a gente fica anônimo. Não tem mais referência. A gente perde a referência. Quem quer imitar alguém que é derrotado? Quem quer imitar alguém que não consegue vencer? Quem quer imitar alguém que carrega uma carga de pecado? A gente perde a referência. Só que o texto diz que Jesus está passando em um lugar que não tem referência, que ninguém passa. Ou seja, aonde ninguém vai, Jesus passa. Aonde ninguém acredita, Jesus vai por esse caminho. É claro que Jesus, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele sabia o que ia acontecer. E ele vai passar exatamente por uma estrada, que é meio entre Galileia e Samaria. E ele está passando pelo caminho. E o texto diz que Jesus entra naquele lugar sem nome. Ele passa por aquele lugar. Passava oportunidade. A presença de Jesus é oportunidade. A presença de Jesus é a oportunidade da mudança. É a oportunidade da transformação. A presença de Jesus é a oportunidade para o próximo nível, para a próxima etapa. E aonde ninguém chega, Jesus chega. Sabe, quando você está como se fosse leproso, ninguém quer ser seu amigo. As pessoas não querem se envolver com você. Afinal de contas, o problema é teu, não é meu. E se o problema é teu, não é meu, eu não vou me envolver. Só que com Jesus é diferente. Porque eu não me envolvo porque o problema vai vir para mim. Jesus não. Jesus faz questão de que o problema venha para ele. Porque quando o problema vai para a mão de Jesus, ele tem a resposta, a saída e a solução. O texto diz que 10 leprosos saem. Por que que a Bíblia faz questão de citar que eram 10? Porque eu acredito que naquele leprosário não tinha somente 10. Deveria ter muitos mais outros leprosos. Então a Bíblia vai fazer um destaque, dizendo que 10 foram clamar por Jesus. 10. Sabe, existem muitas pessoas que podem estar em uma situação de lepra. Perdido, afastado, sem sucesso, condenado, bota a mão, dá errado. Mas a questão é, você quer continuar assim? É para ser assim a vida toda? Terminar morto num leprosário? Então 10 decidiram. Quando viram uma multidão passar pela estrada, alguém deve ter olhado. Talvez um daqueles leprosos devem, antes de ter estado no leprosário, já ter vivido a experiência de andar com Jesus. Porque aqui é o 3º ano do ministério de Jesus. Já está no fim. Jesus está indo para Jerusalém, aonde lá vai ser preso. Então é no caminho para Jerusalém. É o 3º ano, é o fim. Há 2 anos atrás, era o ano do milagre. E ele pode ter estado um desses leprosos lá, quando viu Jesus curar cego, ressuscitar defunto, curar leprosos. O ministério de Jesus começa com um leproso indo até ele, dizendo para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus só olha para o leproso, toca nele que não podia, e diz: eu quero. E diz a Bíblia, no mesmo instante, aquele homem ficou limpo. Talvez um desses 10 tenha visto e ouvido, e visto o milagre, e deve ter contado: ah, se um dia eu tivesse a oportunidade, porque ele não podia sair daquele lugar, então ele não tinha como mudar a sua história. Existem situações que nós não temos como mudar.
Existem circunstâncias que nós estamos presos no leprosário. A gente não tem como mudar. Então fica só na expectativa. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse fazer diferente. Ah, se eu pudesse encontrar com Jesus. Mas ele não podia sair do leprosário. Comida era jogada lá de cima do precipício para eles. E eles comiam com comida que era jogada. E muitos eram resto de comida. Eles viviam do resto. As famílias iam lá e jogavam. Eles viviam do resto das famílias. Mas talvez um daqueles tenha dito: existe um que tem o poder de mudar a história da gente. E ele se tornou-se o pregador no meio da desgraça. E então veio a multidão, e eles estão olhando. Jesus está entrando pelo meio daquele lugar. Um lugar que ninguém vai, um lugar que ninguém chega. Mas Jesus está passando. É a aldeia dos leprosos. Não tem nem nome. E Jesus faz questão de passar. E alguém diz: é Jesus que está passando. Sabe o que isso significa? Oportunidade. Deus nos traz oportunidades. E depende de você segurar ou não essa oportunidade. E Jesus está passando, e eles saem ao encontro. O texto vai dizer, no verso de número 12, que saíram-lhe ao encontro os 10 leprosos. Mas no verso de número 13, vai dizer que ficaram de longe e lhe gritavam. Ficaram de longe, talvez, por inúmeras razões. Nós poderíamos até conjecturar por que eles ficaram de longe. Porque talvez na mente dele, eles eram culpados de serem leprosos, visto que a lepra era ensinada a eles como consequência de pecado. Tipo, eu estou sofrendo por causa do pecado. Pequei, então lepra. Então, como era ensinado a eles que eles estavam sofrendo por causa da consequência do pecado, eles sentiam-se culpados por alguma coisa. E a culpa faz a gente ficar do outro lado da estrada. Talvez eles tivessem pensamentos tipo: camarada, não tem jeito. Então, eu vou com a multidão aqui, com os 10, mas... Talvez a mente deles diziam: vocês estão destinados à morte. O corpo reclamava, porque a lepra mostrava as marcas. Quando a gente está em uma situação de derrota, até o corpo grita. E a gente tem um monte de coisa. A mente, o coração. O coração talvez dizia para eles: você é incapaz. Olha quantas vezes você já caiu. Talvez o coração esteja dizendo para aqueles leprosos: vocês estão destinados ao fim. Só que eles decidiram sair do leprosário e tentar agarrar a única oportunidade que estava passando entre eles. Porque Jesus passa por ali. O problema não é culpa, não é incapacidade, não é sofrimento. Mas Jesus passa por ali, porque Jesus é a oportunidade do milagre. Então, eles vão e ficam de longe. A lei dizia que eles não podiam ter contato com alguém que não tinha lepra. Eles poderiam ter o risco de serem apedrejados. Então eles ficam do outro lado da estrada. E como eles já estavam acostumados a bater no peito e gritar lepra, gritar para eles não era problema. Eles estão do outro lado porque a religião diz: não pode chegar perto. Você é leproso, você é culpado, você tem lepra. A lei dos homens afastam as pessoas de Jesus. Vocês já viram como que a igreja parece que é um lugar de gente perfeita? Só que isso é religião. Porque a igreja é um hospital.
A igreja é um lugar de gente doente que precisa ser curado. A igreja é um lugar de gente sofrida que precisa do bálsamo de Gileade. A igreja é um lugar de quem desistiu. Aí Jesus traz aqui para dentro, para encher de esperança e dizer: vai dar certo. A religião afasta os homens, porque ela desenha um quadro de gente que não erra. Ela desenha um quadro de gente perfeita, da família perfeita, do filho perfeito, do casal perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Todos nós erramos. E quando a gente vai ficando velho como eu, 5.5. Promoção da Shopee. 5.5. E tem também o 7.7. A gente descobre quantos erros nós fizemos. A gente descobre que podia ter feito diferente, mas não fez. Não tem mais como voltar. Então a religião deixa a gente longe de Jesus, deixa a gente lá do outro lado, dizendo: não pode chegar perto. Só que não é assim que Jesus trata. Nós somos justos demais. Jesus, Ele é o perdão, Ele é a bondade, Ele é a segunda chance, Ele é a oportunidade. De longe eles gritam, dizendo, no verso 13, Jesus! É claro, alguém sabia quem Jesus era. Os 10 que estavam ali, um deles sabia quem Jesus era. E eles gritam, Jesus! Chama pelo nome. E tantos sabiam quem Jesus era, ou seja, eram afastados, desviados na lepra. Porque eles também dão a Jesus o título que Jesus gostava de ser chamado: Mestre. Conheciam Jesus, mas estavam na lepra. Mestre, compadece-te de nós. E esse compadece-te é sinta, eleu no grego. Sinta, por favor, a dor que eu estou sentindo. Tenha misericórdia. Não me puna pelo meu erro, mas sinta o meu sofrimento. Eles sabiam que Jesus podia mudar. E eles pedem socorro, graça, misericórdias. Sinta no seu coração. Porque eu não posso mudar a minha história, mas o Senhor tem poder de transformá-la. Eu não posso me curar de lepra, mas o Senhor tem poder de purificar a minha pele. Eu não posso corrigir os meus erros, mas o Senhor pode perdoar-me. Mestre, sinta meu coração. Sinta o pai que eu não fui. Sinta o marido que eu não fui. Sinta o amigo que eu não fui. Sinta o profissional que eu não fui. Sinta o neto, o sobrinho, o crente que eu não fui. Eu estou aqui, nesse leprosário. Sinta isso. Verso 14 diz que Jesus, ao vê-los, diz, interessante, Jesus vê aqueles homens dizendo: sinta, compadeça-te, eleu, socorro, derrame graça, tenha misericórdia, interrompa o meu destino, interrompa o meu futuro, que é de morte. Mestre, compadece-te.
Jesus poderia ter dito: ok, eu entendi. Jesus poderia ter dito: eu quero, sejam limpos, como ele fez da outra vez com o outro leproso. Só que ele não faz assim. Ele diz para aqueles homens: vão, saiam desse estado de lepra e vão apresentar-se ao sacerdote, porque só o sacerdote poderia dar um atestado de cura de lepra. Ninguém seria tido como perdoado, curado, purificado, se não fosse pelo sacerdote. Então, como Jesus não quebra regras, como Jesus não fere princípios, como Jesus faz um milagre, faz o sobrenatural no caminho do natural, como Jesus se utiliza do homem para abençoar a pessoa, como Jesus muitas vezes usa o médico para curar, Jesus não quebra princípios. Então ele diz para aqueles homens que dizem: mude a minha história, vá ao sacerdote, mostrai-vos, se apresente, cumpra a regra dos homens. Só que aqueles homens estavam leprosos, com feridas. Talvez alguns dedos já não existissem mais. Porque o texto não diz o grau da lepra, mas diz que eram leprosos. Talvez as faixas cobriam o nariz que já não existia mais. Feridas gigantescas na pele. Então, não é agora mais uma questão de crer. É uma questão de obedecer a palavra de Jesus. Porque existem milagres que acontecem de meode, extraordinário. Existem milagres que acontecem porque eu creio, porque eu bato, porque eu clamo. Mas existem milagres que não tem a ver com a minha fé, mas com a minha obediência. De gente que sabe o que é para fazer e não faz. Sabe aonde está e não está. Sabe aonde seguir, mas não vai. E não alcança o extraordinário, o milagre. Então Jesus diz: vão, apresentem-se ao sacerdote, é o que manda a lei. E eles decidem obedecer e vão, independente das feridas externas, da alma, da mente. Eles decidem ir, porque quem está mandando não é qualquer um. Quem está mandando é aquele que tem o poder de ressuscitar o filho da viúva, de tirar Lázaro da tumba. É aquele que tem o poder. Sabe, quando o Tiago estava cantando aqui, falando de milagres, ele tem um testemunho que qualquer dia desse eu vou botar domingo aqui ele para pregar. Ele mostra, ele conta como Deus tirou a filha dele do destino de morte e trouxe ela à vida e à cura. E quando essa menina tiver adulta, essa menina não vai nem lembrar da enfermidade que ela teve, porque Deus vai completar a boa obra que Ele já começou. Quando ele estava falando de milagres, eu lembrei do dia em que Jonatas teve um ataque de epilético. Ele era uma criança. E nós levamos ele ao médico. Depois desse ataque epilético que ele teve, o médico mandou fazer exames.
E nós fizemos alguns exames. E quando levamos esses exames aos médicos, o médico pegou e disse assim: vocês têm certeza que viram o filho de vocês espumar, virar o olho, ficar troncho? Sim, nós vimos. Mas não tem como. Porque quem sofre de epilepsia vai viver a vida inteira tomando remédio. E por esse exame, tem que ter marcas do que aconteceu no cérebro. E o cérebro do seu filho é mais saudável do que o meu. Ele não teve. E eu disse para a médica: teve, ele teve. Mas que Jesus cura, cura. E nós vimos o milagre. Nós vimos Deus fazer na minha casa. Eu vi Deus fazer na minha família. Eu vi Deus fazer na minha vida. Eu vi Deus fazer na vida da minha esposa. Milagres. Eu vi Deus agir. Essa semana não, hoje pela manhã, a Sandra me mandou um áudio de uma irmã que veio hoje de manhã com uns documentos. Diz que trouxe vários papéis. Mostrou para a Sandra. Você estava hoje de manhã? Você viu isso? Ela me mandou um áudio. Ela disse que no início do ano, quando nós começamos a pregar sobre milagres, ela não acreditava mais. Designada pelos médicos, ela e o esposo não podem ter filhos. Os dois foram desenganados. Todos os exames dela estavam escrito: não pode, impossível. E ela trouxe os exames hoje, porque ela queria me mostrar. Eu não vim hoje pela manhã. Ela queria me mostrar todos os exames dizendo não, não, não e não. E o último exame foi: você está grávida. E ela já está com 2 meses. Por quê? Porque nós cremos em milagres. E não importa o corpo, não importa o exame, não importa a acusação do diabo, não importa os meus erros, não importa o quanto que eu me afastei de Jesus, importa que Ele está trazendo uma palavra esta noite, dizendo: vai, para que o milagre aconteça. Tome uma atitude, reaja, levante-se, vá. E eles foram e obedeceram. E quando eles estão indo a caminho, obedecendo a palavra, obedecendo o que Jesus mandou, obedecendo o que o mestre falou, eu acho que um deles percebe que o dedo que ele não tinha, porque a lepra comeu, o dedo volta para o lugar. Porque o texto diz que eles vendo que foram curados. Não é algo, é vendo. Eles viram que foram curados. Eles viram. As feridas saíram, o nariz voltou, a orelha cresceu, o dedo cresceu. Eles viram que a pele começou a ser reconstruída. Não havia mais buraco, agora havia carne, agora havia nervos, agora havia novamente pele, havia cabelo sobre a pele. E eles viram. O milagre aconteceu na estrada, na decisão de obedecer a Jesus. Na santificação progressiva, na obediência do percurso, Deus agiu no caminho. Alguns, Deus não age de imediato. Como Ele disse para aquele homem: quero que seja limpo, e ele foi. Alguns, Deus age no caminho, no percurso. Alguns, Deus diz assim: vamos ver se ele vai até o fim. E Deus vai dizendo: vá! E ele vai esperando. Ele vai esperando. Quando tudo vai dando o contrário. Eu posso imaginar alguém no meio da estrada: olha, leprosos! E o cara diz: rapaz, a gente vai ser apedrejado. Mas o outro disse: vamos continuar seguindo, porque Jesus disse: vai.
Deixa eu ser pastor na sua vida. Você já sabe quando eu digo isso. Ser pastor é fazer o que você não gosta. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, olha o que é que você vai dizer. Continue firme, porque o milagre está bem mais perto do que ontem. Ontem eles estavam no leprosário. Hoje eles estão na estrada. Não aconteceu ainda, mas eu não estou mais no leprosário. Eu estou na estrada. Eu não estou mais destinado à morte. Eu agora estou no caminho da esperança. E alguém olha e diz assim, mas ainda está leproso. Mas eu estou em obediência. Ainda não aconteceu, mas eu estou em obediência. Eu estou em obediência. Eu estou aqui porque eu estou em obediência. Não é porque muitas vezes eu quero, mas é porque eu estou em obediência. Porque o milagre acontece na estrada. E eles estão indo na estrada em obediência. Com feridas, com dores, machucados. Alguns perdiam os dedos dos pés. E caminhar sem os dedos dos pés é muito ruim. Os dedos é que dão a firmeza, o equilíbrio. E eles estão caminhando sem os dedos dos pés. Mas há uma esperança que Deus pode mudar a história. Eu só preciso caminhar em obediência até o fim. Porque Deus sabe agir diferente de nós. E eles estão no caminho quando um vê que é curado. E aí ele volta. Diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou para onde estava Jesus, dando glória a Deus em alta voz, testemunho. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Pastor, eu só vivo igreja, claro, por 2 razões. Primeiro, porque eu sou pastor. Segundo, eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei o que Ele fez no meu casamento. Eu sei o que Ele fez no meu caráter. Eu sei o que Ele fez como pai. Eu sei o que Ele fez na minha vida como marido. Como não dar glória a Deus? Como não celebrar? Como não gritar em alta voz? Gritar em alta voz. Glória a Deus. E ele foi. E eles gritaram, e eles voltaram. Então ele faz no verso 16, diz assim, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Prostrou-se é uma palavra do grego chamada proskuneu, que significa beijar-lhe os pés, de onde traduziu-se a palavra adoração. Quando você se lança aos pés e beija os pés, você está reconhecendo, você é alguma coisa, eu não sou nada. Esta posição, no Novo Testamento, se chama adoração. Então esse homem adora, glorifica, canta, Tiago, pula, celebra, fala em línguas, entra no manto, porque ele sabe que alguns minutos atrás, ele estava destinado à morte, e Jesus mudou a história dele. Quem aqui Jesus já mudou a história? Quem está talvez dizendo, pastor, eu queria que ele mudasse a minha história. Sabe,
Esse homem, quando ele se lança aos pés, Jesus percebe que esse homem não é um judeu religioso, é um samaritano. Por isso Jesus chama ele de estrangeiro. Era rejeitado pelos judeus. Ele se prostra o rosto em terra e beija os pés de Jesus. E o texto diz, agradecendo-lhe. Diga, agradecendo. Gratidão. Quantos receberam o milagre? 9 não voltaram. Estavam, talvez, quando viram que foram curados, falaram assim, cara, eu preciso voltar para minha mulher. Sabe quantos anos eu não vejo? O outro fala assim, eu preciso ir ver meu filho. O outro, como um bom judeu, falou, como estará a lojinha? Preciso saber da lojinha, vou atrás da lojinha. Mas 9 não voltaram. Será que esse um não tinha casa, não tinha família, não tinha filhos, não tinha emprego, não tinha vida antes disso? Tinha, igual a todos os outros. Jesus curou os 10. O milagre acontece na vida dos 10. Porque Deus tem poder para mudar a história de qualquer um. E eles foram para casa, os 9, curados. Glória a Deus, foram curados. Receberam o milagre. O sinal, a maravilha, Seimeon. Voltaram. Para mostrar às pessoas, e até quando alguém chegando perto deles assim, você estava doente, morto, destinado, você está bem. Alguém pode ter dito, foi Jesus, glória a Deus. Ainda pregou. Mas existe algo que é a chave que vira do milagre para o extraordinário. Da bênção que você tem no seu dia a dia para algo muito maior, um outro nível. São as pessoas que sabem ser gratas, agradecidas. Gente que não cospe no prato que comeu. Gente que não fala de quem ajudou. Gente que não acusa de mentiras pessoas que só abençoaram. Existe gente que pode ser bom em muitas coisas, mas não sabe ser grato. E em algumas delas, pelo fato dele ser bom nessas coisas, ele alcança até sucesso. E pode até receber cura. Mas vai viver onde está. Porque o próximo nível só acontece com gente que é agradecida. Israel foi levado para o cativo para aprender o princípio de Acaratová. Deus diz através do profeta Jeremias: me trocaram por deuses que não são deuses. Tirei eles da terra do Egito. Dei a eles uma terra que mana leite e mel. Fiz de escravos reis. E o que é que eles fazem comigo? Falam de mim, me criticam, me acusam, me abandonaram. Vão ao templo, mas tem deuses em cima das suas casas. Recebiam a bênção, mas se afundaram pela ingratidão. A gratidão é uma chave poderosa. A gratidão é uma chave que abre portas, porque o coração de Deus ama as pessoas que são gratas, porque o pecado é uma ingratidão. Porque Lúcifer, quando caiu, cometeu ingratidão. Porque o que o filho pródigo fez, ao querer a herança do pai, enquanto o pai estava vivo, e foi para gastar as terras distantes, era ingratidão.
E quantas pessoas perdem pelo pecado da ingratidão? Então Jesus se assusta quando quem vem agradecer é um samaritano. Por quê? Porque era o improvável. Deus tem milagre para os improváveis. Deus tem o extraordinário para os improváveis. Deus tem muito mais para aqueles que sabem ser gratos. Jesus diz: não é esse o estrangeiro? Não é esse o improvável? Não é esse que ninguém acreditava nele? Que ninguém acreditava nela? Não é esse que estava destinado à morte? E ele veio. Veio porque gratidão é uma atitude que não aprende na escola, tem que estar no coração. Gratidão, você não faz curso de gratidão, você simplesmente decide ser grato. Por isso que dos 10, somente 10%, significa dizer que gratidão não é para todo mundo. Porque a grande maioria acha-se que o outro é responsável por ele. A grande maioria entende que se ele não está trabalhando, o governo tem que dar bolsa. Que se ele não está ali tendo sucesso, a culpa foi da escola. As pessoas sempre têm alguém para culpar. E alguém para buscar a responsabilidade que é minha. Por isso que dos 10%, entendeu o princípio da gratidão. Gratidão é quando a pessoa que está em casa me esperando, minha mulher, que precisava que eu chegasse, dissesse: filha, olha aqui, não sou mais leproso. Espera um pouquinho, porque eu preciso ser grato a quem me curou. Eu não posso trocar a minha casa pelo princípio da adoração. Eu vou adorar. Não é sobre culpa, e ninguém é responsável. Mas se a bênção me alcançou, eu preciso ser grato. Se ele me deu o que eu desejava, eu preciso ser grato. Se eu cheguei até aqui, eu preciso ser grato. A ingratidão é o resultado de um coração doente. A gratidão é o resultado de um coração que sabe que o que Deus fez eu não mereço, mas de uma coisa eu estou pronto para receber mais ainda. Então deixa eu aqui ser grato, porque se eu já não mereço esse, então Deus pode me dar um pouco mais ali. Isso eu não mereço mesmo. Se eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é, eu aprendo a ser grato. Os ingratos só perdem. Toda pessoa ingrata afunda. Toda pessoa, por quê? Porque eu não vi na Bíblia nenhum ingrato de sucesso. Mas todos os gratos são bem-sucedidos. Davi mata Saul, ele está na caverna. Eu sei que foi Deus que me ajudou a matar o gigante, mas quem me deu a oportunidade foi Saul. Davi mata Saul, Deus te entregou na tua mão. De jeito nenhum. Deixa Deus resolver esse abacaxi aí, porque eu não posso tocar numa pessoa que Deus escolheu. Aliás, eu era somente pastor de ovelhas. Olha o guerreiro que eu me tornei. Quem me ensinou a pegar na espada? Eu sabia trabalhar com funda. Eu sabia tanger ovelha. Saul já era guerreiro quando Davi tornou-se escudeiro do rei. Está escrito. Se ele se tornou escudeiro do rei, o rei ensinou ele. E ele, como escudeiro do rei, aprendeu a manejar a espada.
E a Bíblia diz, não havia guerreiro como Davi. Quem ensinou? Saul. Mata quem te ensinou. Tu é doido? Quando a gente fecha uma porta, somente Deus abre. Eu prefiro continuar com a porta aberta e deixar Deus mover. Aprenda a ser grato, porque os ingratos afundam. Aprenda a ser grato, porque os gratos têm uma chave que alcança o próximo nível. E aquele homem volta, chega lá, lança-se aos pés. Jesus diz: cadê os 9? Cadê a galera do oba-oba? Cadê a turma da internet? Cadê a galera do like? Cadê os bambam? Aonde estão? Eu só curei um. Curei 10. Abri a porta dos céus para 10. Onde estão os 9? Somente o improvável, o que ninguém acreditava, o que não estava na lista, o que não falava bem, somente esse voltou. Então Jesus olha para aquele homem e diz assim: fique de pé, meu filho. E ele ainda está nos pés chorando, porque quem recebe de Jesus se torna menino, e ele está ali prostrado. Aí Jesus pega, levanta e diz para ele: eles receberam só cura, mas para os gratos recebe também salvação. Deus tem algo a mais, melhor e extraordinário para aqueles que sabem ser gratos. Sabe, irmãos, eu li um texto ontem. A minha mãe está aqui. A minha mãe está aqui. A emoção gera isso. A minha mãe está aqui e ela sabe. A minha esposa, durante mais de 15 anos, lutou comigo porque eu nunca gostei de aniversário. Eu sempre dizia assim: gente, eu não sei qual é a alegria de vocês de aniversário. Eu estou um ano mais velho, mais perto da morte do que ontem. Não sei qual é a alegria de vocês de fazer aniversário. Eu nunca gostei de aniversário. Até que um dia alguém falou para mim assim: pastor, aniversário é a chance que as pessoas têm de dizer o quanto que o Senhor é importante para elas durante um ano. Eu falei: tá bom, vamos fazer aniversário. E começamos a fazer aniversário aqui na igreja. Criamos um rito, eu e a minha casa, desde 2015. A gente tem um local que a gente vai almoçar todo aniversário. Todo aniversário vai eu, Leonor e os meninos, e agora as noras, a gente vai almoçar nesse local. É um rito, para dizer, estamos comemorando. E porque nesse lugar também eles dão sobremesa no dia do aniversário. A gente também pega sobremesa. Aí a gente vai sempre nesse lugar. Ganha sobremesa de presente. Aí, eu não gostava. Mas quando foi ontem, eu senti uma certa tristeza. Uma tristeza que fazia tempo que eu não sentia. Antiga. Aquela tristeza exatamente 10 anos atrás. Eu falei: gente, será que é aquela tristeza que eu estou mais perto da morte do que da vida? E fiquei pensando. E aí eu vi o porquê que eu estava sentindo aquela tristeza. Por causa da ingratidão de alguns. E aquele sentimento de ingratidão me trouxe tristeza. E o Espírito Santo pegou essa palavra e disse: é assim que eu sinto quando alguns que eu tanto abençoei e abençoo não se lembram de mim.
E hoje de manhã, me veio a mensagem dos leprosos. Que esse é o sentimento de Deus. O sentimento de que um Deus bondoso, que nos fez sua imagem e semelhança, preparou o céu, veio, andou entre nós e morreu na cruz, para mudar a nossa história, para restaurar. E as pessoas viram as costas para Ele, porque estão mais preocupados com a esposa que faz tempo que não vê, com o trabalho, com a lojinha, com os filhos, para voltar à vida que tinham antes da lepra. E perdem a oportunidade de alcançar Jesus. Porque Jesus não parou de caminhar, porque curou, disse assim, agora vamos esperar eles voltar. Não, Jesus continuou no caminho. E aquele homem deve ter, já no meio do caminho, visto, ele voltou correndo. Fez um esforço, correu e veio gritando, glória a Deus, eu não merecia nada, eu não tinha nada, eu estava destinado à morte, eu estava destinado ao fim, mas Ele mudou a minha história. E Jesus para, porque é um escândalo, o escândalo do testemunho, o escândalo da fé, e Ele se lança aos pés, porque a vida dele mudou ali. Hoje, Jesus está aqui esta noite para mudar a nossa história. Ele é a oportunidade que passa. Ele é o objeto da nossa gratidão. Jesus está aqui esta noite para poder trazer cura à minha alma, cura a minha vida, cura o meu coração, cura a minha família, cura aos meus filhos, cura a minha empresa, cura ao meu trabalho, cura a minha vida financeira, cura as minhas emoções. Ele está aqui para trazer cura. Alguns não saem nem do leprosário para ver a oportunidade passar, e outros recebem a oportunidade, mas esquecem de agradecer, de voltar, de lançar-se aos pés, de adorar, de dizer, eu sei que eu não merecia, mas o Senhor me deu o que eu tanto precisava. Eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. Jesus, mestre, sinta a dor da minha alma, porque eu não mereço, mas eu preciso. Sabe o que Jesus quer? Que a gente seja como aquele que vai aos pés dele, vai aos pés de Jesus e diz, eu estou aqui. Eu, Ezequias, eu estou aqui, porque eu sei que eu não mereço, mas eu preciso. Mereço? Não. Preciso? Sim. Então age com graça sobre a minha vida, age com graça sobre a minha casa, age com graça sobre o meu destino, abre com graça sobre o meu futuro. Eu preciso ter um futuro, Deus. Eu não posso terminar do jeito que eu estou. Eu preciso ter um futuro. Sinta o que está em meu coração. E nesta noite, Jesus está aqui. Está aqui para sentir o que está no seu coração e mudar a sua história. Fique de pé. Jesus está aqui. Eu sei que Ele está aqui.